hoje a gente vai falar sobre um movimento onde a gente pode usar os nossos olhos para aliviar tensões. Aí você vai olhar e vai falar, nossa, Kelly, de repente, se você me acompanha, você já até viu o alongamento de língua, né? Ai, meu Deus, a Kelly fazendo essas coisas. E eu sei que você está muito acostumado, né, a ouvir falar de alongamento do braço, da perna, da coluna, mas talvez você nunca tenha ouvido falar sobre alongar os olhos quando a gente está falando do nosso corpo e de dores crônicas, né? Então a gente pode entender bem rapidinho por que os olhos precisam ser alongados. A gente tem que entender, quando a gente olha o nosso corpo de uma forma mais integral, tá tudo conectado, amores. Não tem essa separação. A cabeça é uma coisa, a emoção é outra, os olhos é outra coisa. Os nossos olhos, a gente fala até que os olhos são a janela da alma. Você pode olhar os olhos de uma pessoa, né? Uma pessoa que pode estar num sofrimento, ela pode ter uns olhos mais opacos, mais distantes, né? Mais sem contato. E, na verdade, é só uma maneira que o corpo dela está comunicando aquilo, né? E os nossos olhos, eles têm uma função que, às vezes, quando eu falo, a pessoa fala assim, Kelly, mas é tão óbvio isso, como é que a gente nunca para pensar nisso? Os nossos olhos, eles modulam o nosso corpo para todas as ações. Olha só que coisa incrível. O fato de você pensar assim, eu vou me levantar da cama, os seus olhos já informaram para o corpo um monte de coisa. O quanto de movimento você vai rodar para sentar, para não cair da cama. A gente pensa que não, mas isso tem uma relação com os olhos. A minha orientação no meu quarto, aonde está a porta? Eu quero ir no banheiro, por onde que eu vou sair? Eu vou pegar um copo, né? Eu penso assim, vou tomar um pouco d'água. Nossa, tem toda uma organização para que eu possa olhar para esse copo, saber o tanto de força e os meus olhos estão informando como eu me oriento aqui nesse espaço para fazer isso. Então, amores, os nossos olhos, eles também são formados de todas as coisas que o nosso corpo é formado, de nervos, de músculos. E eles informam lá dentro do sistema nervoso, o ambiente é seguro, o ambiente está perigoso, esse ambiente aqui, ele me gera mais tensão. Então, vê se vai ficando claro para vocês a relação dos olhos com a tensão muscular. Se você está de olho fechado, num lugar que você não sabe como é, vou trazer uma imagem aqui e vocês vão me dando feedback se vocês estão entendendo, tá? Essa relação dos olhos com toda a organização do nosso corpo. Vou trazer uma imagem aqui. Uma pessoa que você confia fala assim, olha, Kelly, confia e vem comigo, eu vou botar uma venda nos seus olhos, eu vou te levar num lugar. E você conhece aquela pessoa, você sabe que ela não te faria mal. Ela vai te levar em algum lugar e você vai toda animada. Ai, vamos lá. E aí ela fala, tá bom, olha, é um milésimo de segundo, tá? Entre na onda comigo aqui para vocês sentirem no corpo como que o corpo responde, tá certo? Então você tá com seus olhos vendados, indo para um local, a pessoa tá te levando. E aí ela chega, você anda um lugar meio, nossa, tô pisando estranho, não conheço esse lugar. E a pessoa fala assim, ó, fica aqui paradinha e eu vou falar para você tirar a venda, tá? E aí, mas você não pode se mover, você só tira a venda. E aí, de repente, imagina que você tira a venda dos olhos e você está num lugar escuro, parece uma floresta. E você está ali sozinha. Quando os seus olhos veem aquilo, olha quanta informação chega no seu corpo. Conseguem perceber comigo? Meu Deus, eu estou num lugar escuro. Tá escuro aqui, tá perigoso. Será que tem algum bicho? Será que tá seguro? Será que não tá? E o corpo já tá se preparando para lutar ou fugir. Essa é uma maneira que os nossos olhos nos cuidam e nos protegem. Só que naquele milésimo de segundo, o que acontece? Uma luz se acende e parabéns para você.
Aí os seus olhos, quando vem aquela luz, as pessoas se acendem, você vê que tem um monte de amigos seus ali para celebrar seu aniversário. Ai, o corpo fala, tá tudo bem, eu tô segura. Conseguiram acompanhar comigo aqui a sensação de como que os olhos estão informando o tempo todo o que que a gente precisa fazer, o quanto de tensão a gente tem ou não? Quer ver um grande problema que a gente tem? É se você tem os olhos secos e você começa a usar aqueles colírios. Você está fazendo igualzinho os analgésicos naturais. Você pega e toma só anti-inflamatório e analgésico químico, o seu corpo para de produzir os naturais que ele tem dentro do corpo. E com os nossos olhos é a mesma coisa. Se você está com os olhos ressecados, primeiro colírio que você tem que fazer, aumentar a ingestão de água. Para cuidar da saúde dos olhos, a gente precisa hidratar mais o nosso corpo. Então, água. Precisamos hidratar. Outra coisa que ajuda muito a diminuir o ressecamento ocular, piscar os olhos. Então, pisca, pisca, lembra de piscar. O ato de piscar, ele é um lubrificante natural dos seus olhos, amores. E aí, você não precisa estar sempre usando colírios. Aqueles colírios não são legais para os nossos olhos. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o nosso teste, o teste do nosso campo visual. E aí nós vamos fazer o alongamento dos olhos. Agora vamos para a prática. O que que a gente vai fazer? Você vai manter os seus olhos parados na frente, olhando aqui pode ser a câmera, a tela, e você vai só movimentar a cabeça. Os olhos estão olhando para frente e a cabeça que vai se mover. Maxilar solto, respiração livre, não tranca o maxilar, não tranca a sua respiração. E você vai só mover, a cabeça está movendo e os olhos aparentemente parados. E aí você pode parar. A gente vai fazer a pausa com os olhos fechados e fazendo uma janelinha, a mão em concha. A gente vai fazer uma pausa colocando as mãos assim nos olhos. Se você tiver dor nos braços e não puder isso, basta fechar os olhos, tá? Se você tiver uma mesa à sua frente, você pode apoiar os cotovelos e enxergar o bem escuro, deixando os olhos fechados, piscando os olhos na pausa, pisca os olhos, enxerga escuro e pode voltar. Não abre os olhos ainda. Quando você tirar as mãos, tira as mãos e observa a quantidade de luz que já chega nos seus olhos e aí você abre os olhos devagar. Observa o seu corpo, sente a sua respiração, tá tudo conectado. Vai observando na pausa o que que o movimento dos olhos vai trazendo para o seu corpo. E aí, o que que a gente vai fazer agora? A cabeça vai ficar parada e os olhos vão para a direita e para a esquerda. Pode ser que no começo os seus olhos fiquem dando pulinhos. Isso é um trabalho da musculatura ocular. Você vai devagarzinho, passando, fazendo mais lento o movimento, não tenha pressa. Como a gente quer mexer lá no sistema nervoso, a gente vai fazer suave. A gente não quer forçar. Se para você for melhor fechar os olhos, você pode fazer de olhos fechados, desde que você esteja aqui comigo, ouvindo a minha voz, percebendo o seu ambiente. Então, a gente vai mover os olhos para um lado e para o outro. Mantendo a cabeça parada.
E aí você pode parar, a gente vai fazer bem pouquinho. Faz a sua pausa, cobrindo seus olhos, olhos fechados, piscando o olho. E vê se enquanto você faz essa pausa nos olhos, você consegue sentir o seu corpo. Como que está ficando o apoio do seu corpo na cadeira? Como que você sente a sua coluna, as suas costas? Cobre os olhos, pisca os olhos, mantendo eles fechados. E vai observando o efeito do movimento dos olhos no seu corpo todo. E aí, quando você tirar as mãos, não abre logo os olhos, vai tirando as mãos e vê o tanto de luz que já entra, mesmo você com as pálpebras fechadas. Então, observa essa luz que chega e devagarzinho abre os seus olhos. E vai ficando curiosa para a nitidez ao seu redor. Eu esqueci de falar uma coisa importante. Quem usa óculos, tira os óculos, tá? Vamos fazer a prática. Se você usa lente também, eu recomendo que você faça essa prática sem lente em outro momento. Se você tiver com a lente agora, não tem problema, mas depois tire para você experimentar os seus olhos in natura, digamos assim, tá? Então, quem usa óculos, tira os óculos e vamos fazer sem a lente. E vai observando a cada pausa como ficam as cores no seu ambiente, ou a nitidez de detalhes. Pode ser que você perceba detalhes que você não estava percebendo antes. Vai ficando curioso, curiosa, certo? E aí a gente vai fazer o nosso terceiro movimento ocular. E eu lembro para vocês isso aqui, amores, é um aperitivo, é uma pequena demonstração. Imaginem o quanto de movimentos nos olhos a gente tem, a gente pode incluir na nossa rotina para alívio de dores, né? Então, isso aqui é um aperitivo para vocês já sentirem, já poderem colocar em prática para a nossa maratona, certo? O que a gente vai fazer agora? Os olhos e a cabeça vão se mover de formas separadas. Então, aqui, qualquer sinal de tontura, para, olha para o centro e não faz, deixa os olhos repousando, certo? Mas se você sente apto, olha um ponto à sua frente e o que a gente vai fazer? A cabeça vai para um lado e os olhos vão para o outro. Então, a gente está movendo os olhos e a cabeça em direções opostas. E esse movimento ele precisa ser bem devagarzinho. Então não tenha pressa. A cabeça vai para um lado e os olhos vão para o outro lado. Não força o seu pescoço. Não faz movimento brusco ou rápido. Vai devagar. Deixa o maxilar solto, a respiração livre. Olhos para um lado, a cabeça para o outro lado. Deixa a respiração acontecer. E aí você pode parar, cobre novamente os seus olhos, fecha os olhos, pisca. E observa o efeito desses movimentos agora no seu rosto. Como fica a expressão do seu rosto? Pisca o olho, vê se os olhos parecem mais lubrificados ou mais presentes para você. E aí eu vou te convidar a tirar as mãos dos olhos sem abrir e leva a atenção agora não só para a luz que chega nos seus olhos, mesmo com os olhos fechados. Observa o seu corpo agora. Observa como estão os apoios, a presença do seu corpo. O quanto você consegue sentir o corpo agora, depois desses movimentos com os olhos. Observa com curiosidade, não tenha pressa de responder. Tome o seu tempo. Respira. E leva a sua atenção de novo para o local que você avaliou quando a gente começou a prática.
lembra a nota que você deu e levando a sua atenção agora para aquela região, de 0 a 10, quanto que está agora? Observa, guarda essa nota com você, mantendo ainda os seus olhos fechados. E eu vou te pedir para bem devagar abrir os seus olhos, olhando para frente. E no primeiro momento, a gente vai fazer aquele teste de ver a sensação que a gente está de olhar para frente e o quanto você enxerga na sua periferia. Mudou? Você consegue se lembrar? Quando eu pedi para testar no início, olhando para frente, o quanto você enxerga. Vê se tem mais detalhes aparecendo, mais cores mais nítidas talvez. E aí você pode colocar suas mãos aqui à frente, como a gente fez, e ir levando, mantendo os olhos para frente. Vê se o seu campo visual das suas mãos aumentou. Você enxerga a sua mão mais longe agora? Nossa, meu campo ampliou muito. Quanto eu posso ver minhas mãos muito longe, mesmo eu olhando para frente. Isso é o nosso campo, da nossa visão periférica, o quanto abre. E aí eu vou te pedir para, com essa curiosidade, você olhar e ver o quanto ampliou o seu campo de visão. Aonde você enxerga agora para a direita? Aonde você enxerga para a esquerda, volta para frente e eu vou te pedir para dar tempo dessa maravilha, né? Eu não sei como vocês estão e para mim muito especial ainda estar fazendo essa prática hoje, porque eu cheguei com esse peso aqui, apesar de já ter feito lota, de estar com meu olhinho aqui. Essa região estava bem pesada e um pouquinho do que a gente fez aqui já ficou leve, né? O meu rosto está leve, a sensação do apoio no corpo. Toma tempo para se apropriar disso, para sentir e falar, nossa, o que que meu corpo está me entregando? E aí eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre o que a gente fez e fico curiosa para saber como você vivenciou essa prática aí. E aí coloca para mim como foi a prática, esse campo da visão periférica, dos detalhes no seu ambiente e a sua nota antes e depois da prática. Combinado?